E aí, pessoal, bora lá? Professor Lucas aqui com a aula de campo elétrico. Se liga nessa aula aqui de hoje, pessoal. Essa aula aqui é para você compreender o que é o campo elétrico de um corpo. Bem, para eu existir um campo elétrico, não é necessário que haja duas cargas. Eu coloquei aqui esses dois exemplos, mas independente de uma imagem ou independente da outra, um campo elétrico ele existe só pela carga existir. Se eu tenho uma carga eletricamente carregada, só por existir aquela carga ali, ela por si só já gera um campo em sua volta. Aí depende que esse campo pode ser de forma um campo elétrico atrativo ou um campo elétrico repulsivo. Mas isso não é necessário que haja envolvimento de duas ou mais cargas. Só precisa de uma carga. Por exemplo, aqui eu tenho, vamos supor que não temos esse desenho aqui, só temos o desenho dessa carga aqui eletricamente negativa. O campo natural de uma carga elétrica negativa, ele é um campo de atração, ou seja, ele vai atrair utilizando esse campo elétrico dele, tá? O vetor campo elétrico é dado pela letra E com a setinha em cima que indica que é uma grandeza física vetorial. Já numa carga positiva, o campo elétrico gerado por ela é um campo de repulsão, ou seja, a orientação dessas linhas de campo elétrico é para fora, né? E você percebe que as linhas de campo elas produzem de maneira radial em volta de toda a minha carga. Bem, então já que o campo elétrico ele só existe por si próprio, só de uma carga, não é necessário um envolvimento de duas cargas, perceba uma coisa, que na equação do campo elétrico eu só necessito do valor da carga que eu estou analisando o campo gerado por ela. Ou seja, o campo elétrico ele vai ser equivalente a constante eletrostática do meio, né? Essa constante eletrostática a gente já falou na aula de lei de Coulomb. Ela tem um valor de 9 vezes 10 elevado a 9 newton por metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Esse valor de K0 é o valor da constante eletrostática no vácuo. Então é um valor que a gente vai utilizar esse valor aqui, 9 vezes 10 a nona. Se fosse no ar seria outro, se fosse na água seria outro, mas geralmente todos os exercícios vão trazer para a gente o valor desse experimento sendo feito no vácuo. No ar é um valor bem próximo desse aqui também, por isso que é utilizado o mesmo valor até. O valor de Q é o valor da carga que eu vou estar analisando. Poderia ser o valor dessa carga ou o valor dessa carga aqui ou de qualquer outra. Essa distância é a distância que a gente vai calcular para saber a intensidade do campo elétrico. Por exemplo, eu tenho aqui essa carga gerando esse campo elétrico aqui. Nesse ponto aqui, nessa distância daqui até aqui, ela vai gerar uma certa intensidade de campo elétrico. Quanto mais próximo eu estiver da minha carga, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Ou seja, quanto menor for o valor de D, maior é o meu campo elétrico. Ou seja, se aqui for menor, aqui ele é maior. Se o valor da minha carga for maior, o meu campo elétrico também ele é maior, tá ok? Perceba isso. Então ele é diretamente proporcional à intensidade da carga elétrica e inversamente proporcional à distância que eu estou analisando no meu campo elétrico, tá? Então, quanto mais próximo eu estiver analisando essa distância, maior vai ser a intensidade no meu campo elétrico. Então, a equação é dada por essa equação aqui. Constante eletrostática no vácuo, carga da carga que eu estou analisando e a distância que eu estou analisando do campo elétrico. Perceba uma coisa que a gente também pode fazer uma relação com a força elétrica. A força elétrica, para que haja essa força elétrica, é necessário que o campo elétrico de duas cargas tenha uma interação. E aí gerando, então, uma força elétrica de atração ou repulsão, né?
O valor a equação da força, lembrando, é F igual a K0, Qzão e Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Perceba uma coisa aqui, que todo esse valor aqui, ó, é igual a quem? É igual a E, é igual ao meu campo elétrico. Então eu posso criar uma relação, né, que a força elétrica, ela é proporcional ao meu campo elétrico multiplicado pela carga Q. Então eu tenho essa relação aqui com a força elétrica e o campo elétrico, tá? Basicamente, esse é o conteúdo de campo elétrico. A gente vai utilizar essa equação do campo elétrico e essa relação que existe entre campo elétrico e força elétrica, tá? Vamos colocar em prática? Voltamos aqui, vamos para o exercício. A intensidade do campo elétrico, ou seja, ele já está querendo que a gente determine o valor do campo elétrico, né? Num ponto situado a 3 milímetros, ou seja, a distância é 3 milímetros, de uma carga elétrica pontiforme, Q igual a 2,7 microcoulomb. No vácuo, ou seja, se é no vácuo, K0 é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado e Coulomb ao quadrado. Esse exercício, ele quer saber o valor do campo elétrico, perfeito? E ele quer saber qual que é a intensidade desse campo elétrico a uma distância de 3 milímetros. Só que, presta bastante atenção aqui, quando a gente for trabalhar essas questões aqui de campo elétrico, força elétrica, essa distância utilizada no Sistema Internacional de Medidas, para a gente poder fazer o cálculo certo, a distância ela tem que ser dada em metros. Então você tem que transformar milímetro para metro. O que você pode fazer aqui, ó? Você pode pegar o valor do m de milímetro e substituir por 10 a menos 3. E aí você já vai fazer a transformação direto. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, esse aqui é o nosso valor da distância já transformado, tá ok? Agora é o seguinte, o desenho a gente tem uma carga aqui de valor positivo, né? Por que valor positivo? Porque o valor da carga elétrica ela é positiva, não é negativa. Então, a intensidade desse campo ela é positiva e a direção desse campo é para fora. E ele quer saber a intensidade desse campo a uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então é só a gente colocar na equação. Como é que a gente vai colocar? Campo elétrico é igual a K0, Q, dividido pela distância ao quadrado. Então, campo elétrico é igual a 9 vezes 10 elevado a nona. O valor do Q é 2,7 microcoulomb. Lembra que esse micro é 10 elevado a menos 6. Então, aqui, 2,7 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. 3 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Perfeito? Então, o que vai acontecer aqui, ó? 3 ao quadrado vai dar 9. Então, esse 3 aqui, eu já posso cortar com esse 9 aqui de cima. Como é que vai ficar aqui embaixo? 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Esse menos 6 eu vou poder cortar com esse 10 elevado a menos 6, daqui de cima. Então, eu já vou cortar, então, esse 10 a menos 3 ao quadrado com esse 10 a menos 6 aqui embaixo. Como é que ficou, então, por fim? Ficou 2,7 somente, vezes 10 elevado a 9. A unidade de medida no meu campo elétrico, não esqueci de mencionar lá no início, mas é o valor a unidade de medida de 9 de Newton por Coulomb. Então, a unidade de medida do meu campo elétrico é Newton por Coulomb. Como é que a gente poderia ter deduzido isso? A gente pode deduzir a partir desse ponto aqui, ó. Eu falei que a força é igual a
E vezes Q, não falei? Se eu pego essa carga aqui, passo para cá dividindo, vai ficar como? F é igual a F sobre Q. F não é Newton? Q não é Coulomb? Então tá aqui, ó. A unidade de medida é Newton por Coulomb. Pessoal, essa aqui foi a nossa aula de campo elétrico, tá? Se você gostou, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe. Se ficou com dúvida também, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar sempre de olho aí para poder ficar respondendo, tá ok? Qualquer coisa também me segue lá no Instagram, lucas.branquinho, tá? E pode lá interagir comigo, fazer perguntas, que eu tô sempre postando alguns exercícios, alguns desafios lá no Instagram. Até mais, tchau, tchau!